Olá, meus amigos e minhas amigas. Depois do ataque russo a Dnipro, Zelensky afirmou que a Rússia havia disparado um ICBM contra a Ucrânia e exigiu uma resposta do Ocidente. A versão dele foi aceita durante todo o dia e nem a porta-voz da política externa russa, Maria Zakharova, entrevistada pela imprensa, confirmou ou negou esse uso. Putin parece que estava curtindo o momento, deixando Zelensky fazer afirmações equivocadas e, ao mesmo tempo, apresentando uma possibilidade que, ao menos dessa vez, não teria sido usada. Mais tarde, no entanto, finalmente Putin anunciou que a Rússia disparou um novo míssil chamado Oresnik contra uma instalação militar na cidade de Dnipro, na Ucrânia. A justificativa apresentada por ele é que esse foi um contra-ataque à utilização de mísseis de fabricação americana e britânica por parte das forças ucranianas. Para o Kremlin, o uso desses armamentos, com aval direto dos Estados Unidos, confirma o envolvimento do Ocidente no conflito. Segundo o Ministério da Defesa da Rússia, o ataque atingiu todos os alvos planejados, marcando a primeira vez que esse tipo de míssil de alcance intermediário foi usado em combate. Depois de admitir o erro, Zelensky classificou o episódio como uma escalada perigosa e pediu uma condenação global firme. Bom, gente, de acordo com Dmitry Peskov, o principal objetivo dessa ação é enviar uma mensagem. As decisões e ações do Ocidente em apoiar a Ucrânia com armamento avançado não passarão sem reação. Ele afirmou que a Rússia tem deixado claro como pretende agir caso suas preocupações continuem sendo ignoradas. Como nós sabemos, o Kremlin acusa diretamente a OTAN de envolvimento nos ataques recentes. Eles afirmam que a Ucrânia não teria capacidade técnica para operar sozinha esses mísseis que foram usados contra o território russo. Agora, gente, em tudo isso tem algo interessante e que por si só passa outra mensagem ao Ocidente. Mesmo sem a obrigação formal de fazer, Moscou avisou Washington 30 minutos antes do lançamento do míssil, já que ele não é classificado como intercontinental, então não era necessário avisar. Esse gesto é apresentado como uma tentativa de manter o diálogo aberto, apesar do cenário tenso. Mas, segundo Peskov, o governo de Joe Biden tem preferido continuar escalando a situação. Vocês lembram do alerta que Putin fez em setembro? Ele disse que permitir ataques ao território russo com armamentos ocidentais mudaria completamente os rumos do conflito. E agora, com tudo isso acontecendo, parece que estamos exatamente nesse ponto. Mas que míssil é esse que foi usado pelos russos? Bom, esse míssil, que a Rússia chamou de Oresnik, atingiu uma velocidade, gente, de mais de 13 mil km por hora. Para quem não tem muita ideia do que isso significa, é cerca de 11 vezes a velocidade do som. O tempo entre o lançamento lá na região de Astrakhan e o impacto em Dnipro foi de apenas 15 minutos. E segundo a inteligência militar ucraniana, ele carregava 6 ogivas, cada uma com 6 submunições. Bom, fica claro que esse ataque foi mais do que apenas uma ação militar. Foi, nas palavras do próprio presidente Vladimir Putin, um recado ao Ocidente. Ele quer que fique claro que o apoio dos aliados ocidentais à Ucrânia com armamentos mais avançados vai ter consequências. Vocês lembram no vídeo de ontem, a Ucrânia inicialmente achou que se tratava de um míssil intercontinental, mas depois, tanto os Estados Unidos quanto a OTAN confirmaram a versão russa. O Oresnik é um míssil balístico de alcance intermediário. Ainda assim, ele não deixa de ser uma arma extremamente avançada. A Ucrânia pediu uma resposta rápida da comunidade internacional. E parece que o pedido foi ouvido, hein, gente? Na próxima terça, a OTAN vai realizar uma reunião de emergência em Bruxelas para discutir essa situação. Afinal, a introdução de armas desse tipo no campo de batalha muda completamente o jogo. De acordo com informações da inteligência ucraniana, essa arma faz parte de um sistema chamado Kedry, que já vinha sendo testado pela Rússia desde 2021. Parece que Moscou ainda tem pelo menos uns 10 mísseis prontos para novos testes antes de começar a produção em larga escala. Na mesma noite, o presidente russo fez uma declaração bem especial, por volta das 8 da noite em Moscou. Ele alertou que a guerra estava tomando um rumo que poderia levar a um conflito global. Mesmo assim, ele acabou não usando qualquer tipo de retórica nuclear. Eu acho que a ideia que ele tenta passar é de que até agora ele tem se segurado. Ele não atacou diretamente o Ocidente, algo que poderia resultar num confronto direto entre a Rússia e a OTAN. Só que esse é um risco que não dá para ignorar. Como o próprio Joe Biden mencionou lá em 2022, esse seria o caminho para uma terceira guerra mundial. Então, quando o Putin avisa que pode atacar instalações militares dos países que estão ajudando a Ucrânia a atacar a Rússia, a gente entende que a situação está realmente em um ponto bem crítico. De acordo com Sergei Markov, que já foi conselheiro do Kremlin, a mensagem de Putin foi direta: parar, recuar.
Ele diz que para Moscou esses ataques são vistos como uma entrada direta dos Estados Unidos e do Reino Unido no conflito contra a Rússia. É aquela coisa, se alguém te ataca com uma arma emprestada por outro país, até que ponto aquele país não está envolvido? Mesmo assim, Putin está dizendo que, por enquanto, ele não está respondendo com toda a força, porque, na visão dele, esses ataques não mudam muito o resultado da guerra. Um informante russo que não quis se identificar disse que, embora Putin esteja tentando evitar uma escalada agora, as chances de uso de armas nucleares ainda são bastante altas. Mas calma, gente, não estamos falando necessariamente de armas nucleares estratégicas. Poderia ser usada uma mais localizada, como as táticas. Como comentamos em um vídeo anterior, após a vitória de Trump, Biden começou a mudar de postura, né? E ao que parece, o objetivo deles é blindar o apoio dos Estados Unidos à Ucrânia, isso caso Trump deixe de apoiar Kiev quando assumir a presidência. Foi aquilo que eu chamei de ponto de retorno, ou seja, ele tenta levar o conflito a um ponto em que Trump teria dificuldade de não enfrentar a Rússia. Uma jogada arriscada de um governo em fim de mandato que tenta criar um problema para o próximo resolver. O que acaba acontecendo é que Putin está numa posição bem complicada. Se ele intensificar as ações agora, pode provocar essa crise que, teoricamente, Biden estaria tentando plantar. Mas, por outro lado, se ele não reagir, o Ocidente pode ver isso como fraqueza e continuar avançando. Putin já tinha deixado claro em setembro que poderia atualizar sua doutrina nuclear para permitir uma resposta atômica ao uso de mísseis convencionais ocidentais contra o território russo. Mesmo assim, depois do aviso, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, disse que não era a primeira vez que Putin chacoalhava o sabre nuclear. No dia que a Ucrânia disparou mísseis Ataque-MS fabricados nos Estados Unidos contra o território russo, Putin baixou o que chamamos de limite nuclear, ou seja, reduziu as condições necessárias para considerar uma resposta atômica. Mas depois disso, o Pentágono disse que não houve nenhuma mudança na postura nuclear dos Estados Unidos ou aparentemente da Rússia. Isso quer dizer que, embora o risco exista, ainda não é uma realidade concreta. Quando perguntado sobre o principal recado da declaração de Putin, Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin, foi direto: a Rússia vai reagir a ações imprudentes dos países ocidentais que participarem dos ataques contra o território russo. Além disso, Putin deixou claro que se os Estados Unidos seguirem adiante com seus planos de implantar mísseis de curto e médio alcance na Europa e na Ásia, Moscou fará o mesmo, colocando suas forças em uma posição ainda mais próxima dos alvos ocidentais. John Ofstall, ex-assistente especial do presidente Barack Obama, comentou que Putin está claramente sinalizando uma maior dependência de armas estratégicas, incluindo mísseis de longo alcance e até armas nucleares, como uma forma de pressionar os Estados Unidos e a OTAN a pararem de apoiar a Ucrânia. O Ofstall não acredita que Putin tenha realmente a intenção de usar armas nucleares em uma guerra que ele considera estar ganhando, mas que a ideia é fazer o Ocidente temer essa possibilidade. Isso poderia até facilitar a posição de Trump, caso ele quisesse sair da situação sem confrontar a Rússia. Sergei Markov, que já foi conselheiro do Kremlin, disse que o discurso de Putin também foi direcionado para o público russo, onde há muitas vozes pedindo que Putin ataque o Ocidente diretamente e ataque com força. E, gente, parece que essa pressão vem crescendo. É como se uma parte considerável do público russo quisesse ver uma resposta mais contundente e rápida. Afinal, para eles, até quando a Rússia vai tolerar o que considera provocações? Nos canais pró-Putin do Telegram, houve até um trocadilho bem interessante. Eles estão chamando Putin de Kaprisky Oresnik. Isso é um jogo de palavras com o nome do míssil Oresnik e o título do filme de ação dos anos 80, Duro de Matar, aquele com Bruce Willis, que em russo se chama Klespik Oreshek, algo como um osso duro de roer ou uma noz dura de quebrar. Parece que o público interno está gostando dessa postura mais firme e determinada do presidente. Gente, não é só a população civil que está animada. Ramzan Kadyrov, líder checheno e conhecido por suas declarações agressivas, elogiou Putin pela postura. Ele disse que era exatamente o tipo de declaração que milhares de soldados russos estavam esperando há tempos. E para Kadyrov, o recado é claro. Eles lá no Ocidente estão tranquilos, quentinhos e seguros. Vamos fazer com que eles sintam na pele o que é uma guerra de verdade. Claro que o uso dos mísseis ocidentais contra a Rússia assustou até mesmo aquela população que era mais ou menos alheia ao que acontecia. No dia 19 de novembro, a Ucrânia atacou com mísseis Ataque-MS e Putin levantou os ombros e disse que não houve danos sérios. Um dia depois, um novo ataque, dessa vez com mísseis Storm Shadow britânicos, e teve um impacto maior, atingindo um ponto de comandos na região de Kursk, levando a mortos e feridos.
E foi exatamente esse ataque que levou à resposta russa com um novo míssil balístico. Os analistas estão vendo isso como um alerta calculado ao Ocidente. Algo do tipo: olha, nós temos a capacidade e estamos prontos para usar, mas ainda estamos evitando escalar o conflito ao máximo. Mesmo Putin não mencionando armas nucleares diretamente, o míssil hipersônico disparado contra Dnipro tem essa capacidade. Isso quer dizer que ele poderia ser equipado com ogivas nucleares e alcançar tanto a Europa quanto a costa oeste dos Estados Unidos. O recado é claro: não subestimem a determinação da Rússia. Gente, torçamos para que apareça um adulto na sala e pare com essa brincadeira que pode acabar incendiando a casa toda. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.